Então, assim, é possível em toda ação a gente prever os problemas ou isso vem com a experiência? Isso vem com a experiência, com certeza, cara. Isso vem com a experiência. Essa pergunta sua, inclusive, é muito pertinente, né, cara? Porque é a dúvida que eu acredito que seja da maioria dos advogados aí que estão começando a carreira, né? Que não sabem efetivamente como atender o cliente nesse sentido, como orientar o cliente, o que é importante ele produzir de prova, né? A primeira coisa é prova, cara. O Pérez aqui, que teve com a gente semana passada, ele sempre fala, direito é fato e prova. Então, o advogado tem que colocar isso no primeiro item da lista dele. Não adianta o cliente vir, né? Igual o Renato falou, o direito é fácil. O direito a gente conhece, a gente estuda o texto da lei, a gente sabe como aplicar, né? Para aparecer o fato ali. Se subsume a norma, etc., a gente vai e aplica, monta a petição, etc. E tal. Só que a regra, muito embora aqui a gente lide majoritariamente com o direito do consumidor, a regra é toda alegação deve ser provada. O código traz a inversão do ônus da prova. Ok, mas isso não é automático, né? A não ser nos casos em que a inversão já é de lei, que é no caso de acidente de consumo, ou de publicidade enganosa, publicidade abusiva, né? O ônus de provar o conteúdo publicitário. O dever da parte do autor é provar o que ele alega. Então, a primeira coisa, você tem que exigir do cliente prova. E nesse caso da Thalita, por exemplo, o Renato falou muito bem. O ideal é até um caminho natural, né? Pegando esse mesmo exemplo. Se eu tenho um problema de saúde, né? Aquilo está me afetando, está me causando dor, está me causando um prejuízo, seja estético, seja funcional, eu vou correr atrás de outro profissional. E esse profissional vai fazer um diagnóstico, né? Esse diagnóstico já vai servir como elemento de prova de que talvez um profissional que me causou um dano está errado, né? Agora, caso envolvendo imóvel, cara, depende muito do caso, né? Se for um descumprimento contratual, a prova principal é o contrato. O que está no contrato também prevalece regra geral, né? O que foi pactuado deve ser cumprido, com exceção de quê? Cláusulas abusivas. Estão lá no artigo 51 do CDC. Outra exceção, o consumidor não tomou conhecimento do conteúdo do contrato. Pelo artigo 46, não vai obrigar o consumidor. Então, assim, o contrato é o principal documento numa relação imobiliária. Agora, se o caso envolve um vício construtivo, né, aí já demanda uma prova pericial. Aí é recomendável que você oriente o cliente e falar o seguinte, olha, o ideal é que seja contratado um engenheiro, que futuramente, em caso de processo, servirá até como assistente técnico, se for o caso. Vamos lá olhar, ele vai detectar, porque o que diferencia, o Marcelo, um engenheiro, por exemplo, que é nomeado como perito do juízo de um outro engenheiro, é que aquele perito, aquele engenheiro que foi nomeado perito, ele vai estar exercendo uma função pública temporária, transitória, né? E ele vai ter determinadas obrigações legais ali, e ele vai ser perito oficial do juízo. O juiz, via de regra, ele vai confiar no perito que ele nomeou. Já vi acontecer, na minha atuação como assessor de juiz, por exemplo, o juiz desconsiderar algumas coisas que o perito do juízo colocou no processo e considerar o que o assistente técnico falou, já vi. Porque, às vezes, o assistente técnico ele vai demonstrar com muito mais propriedade do que o perito do juízo uma determinada situação. Então, é o que o Renato falou, isso varia bastante, né? Não existe uma fórmula mágica. Mas a primeira coisa que o advogado tem que ter na cabeça é o seguinte, produzir prova.